Pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Boa noite, pessoal do Facebook. A paz do Senhor esteja convosco. Louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma segunda-feira. Normalmente é na segunda, né? Então nós estamos aqui na segunda, incentivando o povo de Deus a ouvir a palavra de Deus nas segundas-feiras às 20 horas, através do Facebook Luiz Onze e Elaine Cubo e no Instagram Pastor Luiz Silveira com Z. Vamos já para a palavra de Deus, né? Esperando meus irmãos entrando aqui. Irmã Cleide, paz Senhor. Chegou mais gente ali, eu não sei quem é, não apareceu para mim. Irmão Alessandro, pastor irmão Alessandro, Deus abençoe. Estamos aí na nossa segunda-feira, todo mundo aí, segunda-feira, começando a semana, muitas atividades. Diaconisa Célia, paz Senhor. Não sei se tem mais alguém aí aqui. Diácono Augusto, Belinho, sintam-se saudados aí. Já nós vamos orar. Estamos tomando uma água aqui para começar, dar uma refrigerada na voz para Tamo aí, pessoal, vamos orar, né? Orar para que o Senhor revele a sua palavra, dê sabedoria, entendimento, revelação espiritual, necessidade, para nos dar entendimento. Pedro Marques, paz Senhor Pedro, Deus abençoe, seja bem-vindo. Vamos orar, vamos falar com Deus, pedir o favor misericordioso do Senhor sobre as nossas vidas aí, em nome do Senhor Jesus. É o Rafa, né? Acho que é o Rafa da irmã Roberta que entrou ali também, se eu não estou enganado. Parece que foi o Rafa. Oremos. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegramos e nos regozijamos, Pai. Pai, neste momento nós pedimos o teu favor misericordioso sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós já repreendemos todo mal em nome do Senhor Jesus. Mal nenhum lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. O Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito para livrar, para guardar de todo mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra toda distorção, tudo aquilo que não vem de Deus, caia por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, envia, Senhor, pessoas para assistir essa live, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Pai, coloca, Senhor, as pessoas que necessitam de ouvir aquilo que o Senhor quer que eu fale, e coloca, Senhor, na minha boca as tuas palavras, Pai, para que eu possa, Senhor, elucidar a vida de muitas pessoas, abençoar a vida de muitas pessoas através do teu Espírito Santo e da tua palavra. Pai, revela a necessidade de cada um. Usa, Senhor, a minha vida aqui agora, para, com a autoridade do Espírito Santo, eu possa, Senhor, pregar com ousadia, com revelação, unção do Espírito Santo a palavra de Deus. Todo mal já caiu por terra na autoridade no nome do Senhor Jesus, e que a bênção do Senhor possa reinar na vida de cada um de vocês, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Minha mãe ali, a sua irmã, Deus abençoe. Vamos lá? Todo mundo na bênção aí? Gisele, paz Senhor Gisele, Deus abençoe. Vamos para a palavra de Deus, que eu creio que há de abençoar. Olha só, eu quero falar aqui, hoje, essa noite, aqui nessa live de fé, no texto de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes é o livro, 3 livros da Bíblia que Salomão escreveu. Escreveu Cantares, escreveu Provérbios,
teve a revelação, a escrita, né? Revelação do Espírito, e o escriba, que é aquele que escrevia, ouvia e ele ditar e escrevia o texto sagrado. Então, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são os livros que foram inspirados por Deus e Salomão escreveu. Esse é o livro que Salomão... Vicente, paz do Senhor, Deus abençoe você, seja bem-vindo. Esse livro de Eclesiastes é o livro que Salomão escreveu na sua velhice. Ana Paula, paz do Senhor, Ana, Deus abençoe. Foi o livro que ele escreveu na sua velhice, um dos homens mais sábios que já pisaram nessa terra, que o Senhor, Belinho, paz do Senhor, que o Senhor acrescentou a ele sabedoria. Começar do pedido, ele foi sábio desde o pedido, quando ele falou, ele era um jovem e ele ia ser um rei de Israel, e ele se preocupava em tomar decisões justas. E ele disse, falou, olha, um dia Deus fala um sonho para ele, e Deus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele falou, Senhor, eu quero ter sabedoria para julgar retamente, fazer o povo entrar e fazer o povo sair com sabedoria, inteligência, entendimento espiritual. E o Senhor disse para ele, olha, porque você não pediu riqueza, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, e porque você não pediu vida longa, eu vou te dar sabedoria, e vou dar o que você não pediu. Vou te dar riquezas e honra todos os dias da sua vida, mais que todos que tiveram antes de você, depois de você, antes de você. E se você andar como andou teu pai Davi, você também terá uma vida longa. Aqui nós estamos olhando para um homem que pediu sabedoria e o Senhor deu a ele, e ao ponto dele escrever coisas maravilhosas, e ao ponto que a rainha de Sabá saiu lá da terra dela para ouvir da sabedoria de Salomão. E quando ela chega lá, ela fica surpresa, faz perguntas para ele, e fica surpresa ao ponto de dizer que a sabedoria que ele tinha era acima daquela que ela tinha ouvido falar. Ou seja, pessoalmente era melhor do que tinha sido ouvido falar. E esse texto é o último texto do livro de Eclesiastes, o livro que foi escrito, Salomão escreveu na sua velhice. Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13, diz assim: esta é a minha conclusão final: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer, pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. Olha só, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o homem temer a Deus. E temer a Deus, eu tenho explicado que muito mais do que ter medo de Deus, temer a Deus é respeitar a Deus. Então, quando você fala temer a Deus, você está falando de respeitar. Então, Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, conhece passado, presente e futuro, tem todo o poder, está em todos os lugares ao mesmo tempo, conhece todas as intenções do coração, de todas as eras e todas as épocas de todos os seres humanos. Então, sabendo disso, temer a Deus é reconhecer. Paulinho, pastor Paulinho, Deus abençoe, seja bem-vindo. Temer a Deus é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, seja andando, levantando, dormindo, acordando. Então, temer a Deus é você respeitar a presença de Deus, é você dizer, puxa, vê um pensamento maligno, um pensamento mau, um pensamento ruim,
Você dizendo, não, eu não quero isso na minha vida, porque Deus, Ele também está no meu pensamento. Vem uma tentação no campo da mente, que você pensa em pecar, ou algo que de repente atrai você através dos olhos, mas no seu coração você fala, não, meu Deus, Ele está na minha mente, Ele está no meu coração, Ele está onde eu estou. É um louvor do André Valadão antigo, que fala assim, por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está, por onde quer que eu vá, ou seja, o Senhor sabe, conhece tudo de nós. Então, temer a Deus não se resume a dizer assim, não, eu temo a Deus e faço algo reto quando alguém me vê. Não, quando você teme a Deus, você age corretamente quando ninguém te vê. Ah, mas minha esposa não está perto. Mas nem se estiver perto, nem longe, não faz diferença nenhuma. Porque você tem temor de Deus e você não quer ferir os mandamentos de Deus. Está escrito aqui, ó, esta é a minha conclusão final: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer, pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. Intenção do coração, intenção daquilo que você está fazendo, motivação que você está fazendo a obra de Deus, tudo está nu e patente, revelado diante de Deus. O que está te movendo? O que te move? O que te movimenta? O que faz você, te movimenta na sua vida espiritual? Como você enxerga as coisas de Deus? Tudo está diante de Deus. Se você faz com alegria, se você faz com tristeza, se você faz com decepção, se você faz com emoção, se você faz com verdadeira motivação, tudo está diante de Deus. Se você age reto quando alguém te vê e errado quando não te vê, tudo está diante de Deus. Então, a conclusão final: tema a Deus, obedeça aos mandamentos. Esse é o resumo do que o homem deve fazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Salomão, se você pegar o livro de Eclesiastes, ele foi o homem mais... Eu estou lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 12. Ele foi um dos homens mais poderosos financeiramente falando que já pisou nessa terra. Ele pediu sabedoria a Deus, Deus se agradou do pedido dele e fez dele o homem mais rico do seu tempo. E até hoje eu acho que é difícil alguém que seja mais rico do que Salomão foi, pesando a prata que ele teve, o ouro, né, todas as riquezas, camelos, animais, cavalos, carruagens, né, somar tudo que Salomão teve, acho difícil alguém hoje que é mais rico do que Salomão. Quando Salomão envelhece, ele escreve o livro de Eclesiastes, e ele escreve algumas coisas que eu creio que devem ser bons ensinamentos. Olha só, Eclesiastes capítulo 1 fala assim: palavra do pregador Salomão, rei de Jerusalém, filho de Davi, rei de Jerusalém. Tudo é ilusão, diz o pregador, tudo é ilusão, tudo é inútil. Qual é a vantagem que o homem consegue com o seu trabalho que se esforça tanto debaixo do sol? Gente nasce e morre, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e se põe e volta ao lugar onde nasceu. O vento sopra para o sul e para o norte, e aí vai e vem, sopra aqui e ali, sem chegar a lugar algum. Os rios correm para o mar, mas o mar nunca fica cheio. A água volta para os rios e corre outra vez para o mar. A vida é uma canseira e não dá para descrever. Mesmo que vejamos tudo que existe, não ficamos satisfeitos. Podemos ouvir todos os sons, mas nem assim ficamos contentes. Aqui Salomão, eu li muito esse livro quando eu cheguei aqui na cidade de Bálsamo, quase que decorei o livro de Eclesiastes, né? E ele fala claramente, eu construí vinhas, eu plantei vinhas, eu construí palácios,
eu fiz isso, de nada que os meus olhos quiseram, né? O texto fala aqui, ó. O homem sábio tem olhos para ver, mas o tolo é cego. Apesar disso, notei que é uma coisa que acontece tanto ao sábio quanto ao tolo. Ambos têm o mesmo fim. Olha só. Por isso, tanto o sábio quanto o tolo morrerão um dia e logo serão esquecidos. Como morre o sábio, só morre o tolo. Por isso desprezei a vida, porque o trabalho que realizava debaixo do sol era muito pesado, tudo era uma grande ilusão, era como correr atrás do vento. Então vamos lá. Então Salomão, o homem poderoso, dono do ouro, dono da prata, trabalhou, construiu, fez, aconteceu e tal, e fez de tudo. E ele chegou à conclusão que tudo isso era vaidade. E o que ele falou que era bom? Ele falou: boa coisa vi debaixo do sol, que o homem desfrute do trabalho das suas mãos com a mulher que Deus lhe deu. Ou seja, ele entendia que todo aquele anseio por acúmulo, por tudo que ele queria, por ele tinha, ele teve, ele cresceu, ele enriqueceu, ele ficou uma potência financeira e tal. Uma conclusão que ele chegou: boa coisa vi debaixo do céu, que o homem desfrute do trabalho das suas mãos com a mulher que Deus lhe deu. Qual outra conclusão que ele chegou? Capítulo 12 é a conclusão final: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer, pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. Flavião, paz do Senhor nos abençoe. Olha só, coisa mais maravilhosa é você ver uma pessoa que passou uma vida, que fez o que é certo e temeu a Deus, que fez o que é correto, viveu para Deus, viveu em Deus, terminou seus dias em Deus. Coisa mais maravilhosa é você ver essas coisas, é isso. Mais do que um carro que alguém pode deixar para alguém, mais do que uma casa que alguém possa deixar para alguém, mais que um ouro, uma prata que alguém possa deixar para alguém. O legado, a história, um legado que vale a pena ser imitado. Eu já vi muita coisa. Tive a oportunidade de ver muita coisa, mas realmente o que eu admiro é uma pessoa que, fim da sua carreira, né, fazendo valer a pena uma vida inteira servindo a Deus, envelhecer orando, buscando a Deus, abençoando as pessoas, servindo o Senhor de alma e coração. E quando a pessoa chega no dia que os dias dela estão contados, que ela finaliza sua carreira, ela termina como uma vitoriosa, como um vitorioso. Termina com seu nome honrado. Não há coisa mais maravilhosa do que a pessoa finalizar a sua vida farto de dias servindo a Deus, tendo a honra de finalizar bem. Porque mais do que começar, e como você começa, é como você termina, né? Então, nesse espaço de tempo entre o nascer e finalizar, que nós possamos fazer o nosso melhor, que nós possamos honrar Deus, que nós possamos honrar a nossa família, que nós possamos honrar o ministério que Deus nos deu para cuidar, nós possamos honrar as pessoas que veem em nós um espelho, se espelham em nós, fala: puxa, eu queria ser igual ao pastor Luiz.
Puxa, eu queria ser um servo de Deus igual o pastor Luiz. Que responsabilidade, meu Deus do céu. Quando a Bíblia fala ser o exemplo dos fiéis, a minha oração, sabe qual é? Que Deus me sustente e me conserve assim, que eu possa continuar sendo um exemplo para aqueles que estão ao meu redor. Esse é o desejo do meu coração, essa é a minha oração. Não perfeito, preguei ontem sobre isso, não sou perfeito não, mas pelo menos aprovado. A Bíblia fala assim: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então que o Senhor nos preserve assim. Então, e para isso nós temos que pedir a Deus: Senhor, vai à minha frente, Senhor, fortalece minha vida, enche minha vida com o Teu Espírito Santo, faz da minha vida um canal de bênção. Senhor, faz de mim um instrumento de bênção na terra. Senhor, coloca nos meus lábios as Tuas palavras. Senhor, me ajuda a ser melhor. Senhor, a oração é contínua. Alguém pensa que você já é pastor, aí ora mais ainda. A oração é contínua, pedir a misericórdia. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. E vai orando, vai buscando a Deus, e vai servindo a Deus. Essa é a minha conclusão final: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que um homem deve fazer. Alguém diz assim: não, eu vou provar que eu sou homem. Para isso, o cara fala assim: toma essa garrafa de pinga aqui, mostra que você é homem. Mostra que você é homem. Toma essa caixa de cerveja comigo aqui, mostra que você é homem. Vamos sair com mulherada aí, aprontar. Você provar que você é homem, né? Os jovens têm muito disso, né? Desafios para provar que é homem. Sabe como é que você prova que você é um homem? Essa é a minha conclusão final: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer. O homem de verdade cuida da sua família. O homem de verdade cuida da sua esposa, ama a sua esposa. O homem de verdade não precisa beber para provar nada para ninguém. Aqui o negócio é mais embaixo, meu irmão. O homem de verdade não precisa fazer nada para provar que é um homem. Quer provar que você é um homem? Faça mais do que isso, prove que você é um homem de Deus. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer. E olha, quem falou isso aqui teve um monte de problema. Salomão, na velhice, reconhece seus erros, mas ele era sábio, era um homem de Deus. Ele se desvia dos caminhos do Senhor, ele sai fora dos caminhos do Senhor, ele erra feio. Na velhice, quando ele cai em si, se você ler o livro de Eclesiastes, eu te aconselho a ler. Quem nunca leu, eu te aconselho a ler. Leia o livro de Eclesiastes, do capítulo 1 ao capítulo 12. Eu já li várias vezes, 1 ao 12. Você vai ver que o homem que... Porque quando você muitas vezes não passa por aquilo, você tem a tendência a dizer: não, se eu tivesse dinheiro, minha vida seria assim. Não, se eu tivesse, como Salomão teve, 700 esposas, 300 concubinas lá, muitas mulheres, eu seria feliz, eu seria assim. Se eu tivesse isso, eu seria assim. Se eu tivesse assado, eu seria assim. Eu seria feliz e não sei o que lá e tal. Mas ele, na velhice, ele chega à conclusão. Pastor Luiz, não abençoe Luiz. Ele chega à conclusão, duas. A primeira: boa coisa vi debaixo do céu, que o homem desfrute do trabalho das suas mãos com a mulher que Deus lhe deu. Conselho do Salomão, o homem mais poderoso
pisou nessa terra. O segundo conselho que ele deu, essa é a minha conclusão final: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer. Ou seja, duas coisas que ele chegou à conclusão, com todo o potencial dele, com tudo que ele era, duas conclusões que ele chegou: desfrute do trabalho das mãos com a mulher que Deus lhe deu. Trabalho é bom, faça suas economias, não é errado, você não pode ser displicente, negligente, não é errado não. Mas aprenda a desfrutar daquilo que Deus lhe concedeu. Faça a sua economia, não é errado não, é uma bênção. Mas desfrute do trabalho das mãos, aquilo que Deus te deu, com a mulher que Deus lhe deu. Que é só isso aqui que vai sobrar. Mais nada, absolutamente nada. E que mais? Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos. Esse é o resumo que o homem deve fazer. Pois Deus vai julgar tudo que foi feito, até as coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. Aí vem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda. A pessoa pode ter a riqueza igual de Salomão, pode ter tudo, mas tal. Lá o Elon Musk, né? Tantos homens poderosos deste mundo, vários poderosos deste mundo, né? Ele tem uma carreira curta, como todos nós. Meu tio Zezinho, pastor tio, um grande abraço para você, seja bem-vindo. Ele tem uma carreira curta igual de todos nós. Ah, mas o Elon Musk tem dinheiro porque ele não sei o que ele é mais. Ele tem mesmo, eu sei que ele tem. E você acha que o dinheiro, todo aquele dinheiro que ele tem, pode acrescentar muita vida para ele? A Bíblia diz que 70, 80 é canseiro e enfado. Você acha que toda a condição que ele tem, ele pode acrescentar um cabelo na cabeça dele? Ah, não, ele faz um implante. Pode ser implantado. Isso muda o quê? A genética é a mesma. O que ele é dentro dele é a mesma coisa. A mesma coisa. Então você entender o que ele pode fazer com toda a condição que ele tem: desfrutar do trabalho das suas mãos com a mulher que Deus lhe deu. Essa é a sua porção de Salomão. E se ele tiver juízo, é boa coisa, temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Esse é o resumo do que o homem deve fazer. Por quê? Por mais que ele seja entendido, por mais que ele seja poderoso, por mais que ele tenha milhões, bilhões e bilhões de dólares, a duração de vida dele, se chegar no 90 é muito. Então, se você parar para pensar, o Salomão estava certo. E não é lógico que ele está certo, porque ele falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não falou na cabeça dele uma carnalidade. Ele disse o quê? A vida passa rápido. A vida passa rápido. Então, não fique aí tão bitolado assim. Não fique aí tão angustiado assim, tão aflito assim. Que você tenha um dia, faça do seu dia um dia alegre. Esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegramos e nos regozijamos. Faça do seu dia um dia que vale a pena. Faça do seu dia um dia legal, um dia feliz. Não fique brigando por causa de dinheiro. Não fique como aquelas pessoas, como aqueles dois irmãos brigando por causa de herança, que Jesus falou para eles: olha, cautelai-vos da avareza, que a bênção de Deus na vida do homem não está nos bens que ele possui. Seja alegre, seja feliz, tenha alegria no seu coração, se contente com aquilo que
com as coisas que Deus te deu. Não é errado você querer ter uma vida melhor, não, mas seja contente, se alegre, tenha um coração grato. Eu acho que isso é uma boa lição para qualquer um de nós. Tenha um coração grato, tenha gratidão no seu coração. Se alegre, aprenda a se alegrar com as coisas que Deus tem preparado para você, e não entristecendo com as coisas que ainda não aconteceram e podem acontecer. Amém? Louvado seja Deus. Guarde no seu coração a palavra de Deus. A coisa mais importante que você pode deixar para a tua família é um legado de uma pessoa que fez o que era certo. É isso que você pode deixar. Às vezes a gente faz tanto, a gente está preocupado de deixar coisas materiais, né? O que vai fazer com as coisas materiais? Mas a coisa mais importante, as pessoas não vão esquecer, sabe do quê? Do sorriso que você deixou, do abraço, dos passeios que você fez. É isso que você leva, nada mais. Dayana Beni, seja bem-vinda, Deus abençoe você. Ninguém vai levar nada nessa terra, então para que tanta angústia? Para que tanta aflição? Para que tanta guerra? Para quê? Que a paz do Senhor Jesus reine no teu coração. A Bíblia fala assim, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarda os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Que a alegria do Senhor seja no seu coração. Seja alegre, seja feliz, dentro das suas possibilidades. Exatamente, velhinho. Tanto preocupado com o dinheiro, esquece até de viver a vida em paz, com alegria e boas amizades. Exatamente. E não é só questão da quantidade, de dinheiro. Se tem ou se não tem. O que não tem, discute porque não tem. O que tem, discute por causa do que tem. E briga por causa do que tem. Então é uma armadilha. E a gente precisa ter sabedoria. Então Salomão, ele deu esse ensino: boa coisa vir debaixo do céu, o homem desfruta de todo o trabalho de sua vida com a mulher que Deus lhe deu. E o final, tema ao Senhor, que é isso que o homem deve fazer. Se temer a Deus, você vai ser uma pessoa honrada. Se você viver o evangelho, viver direitinho, fazer a coisa certa, você vai ser uma pessoa honrada. Pessoas vão reconhecer que você está deixando um legado digno de admiração. Você está deixando um legado digno de ser imitado. Digno de ser imitado. Então, tenha isso no seu coração. Desfrute o trabalho das mãos que a mulher que Deus lhe deu. Tenha sabedoria para entrar e para sair. Aí vem o Salmo 92 e fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pastor, essa live ela está falando do quê? Está falando de você viver, ter um coração grato, ter paz, se alegrar com aquilo que Deus tem preparado para você. Não se cobre tanto assim. Não se cobre demais. Não deixe que as coisas desse mundo cobrem você tanto assim, ao ponto de você perder sua paz, ao ponto de você perder a alegria de viver, ao ponto de você não ter nem vontade mais de viver. Que o Senhor abençoe você. A Bíblia fala claramente, A Bíblia fala claramente que muitas vezes, tendo que comer com o que vestir, estar com isso contente, Que a gente possa aprender a ser contente com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O amanhã pertence a Deus.
Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegramos e nos regozijamos. Se você parar para olhar, você tem muito mais motivo para ser grato do que para reclamar. Então vamos ser gratos. Vamos ter um coração grato. Amém? Isso vai fazer nosso dia melhor. Isso vai fazer a nossa vida melhor. Um coração grato agrada o coração de Deus. E todas as outras coisas o Senhor há de acrescentar. Mas tenha um coração alegre, feliz e grato. Sirva a Deus de todo o seu coração. Sirva o Senhor. Coloque o coração nas coisas de Deus. E o Senhor há de abençoar, nos abençoar. Todas as áreas da nossa vida. Amém? Que essa paz, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração e sentimento em Cristo Jesus. Essa paz que não vem do homem. A palavra do Senhor fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. É a paz que vem do Espírito Santo, a certeza de que Ele está conosco, que nós estamos com Ele. Amém, amados? Grande abraço para vocês, que vocês reflitam aí nessa palavra. Quem não compartilhou a live, pode compartilhar, né? Que Jesus Cristo seja o motivo da nossa vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. É dele que nós dependemos, né? É dele que a vida depende. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, não é verdade? Então, talvez essa live pode chegar em alguém que precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, colocar Ele como a sua primazia. Amém? Deus abençoe, amados, vocês, em nome do Senhor Jesus. Que essa paz que excede o entendimento guarde os corações e sentimentos de vocês. Tá bom? Grande abraço, vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, a voz que está falando nessa live, Senhor, é a minha, mas a palavra vem de Deus. O que o homem deve fazer: teme ao Senhor e guarde os seus mandamentos, porque o Senhor há de trazer a juízo tudo o que acontece, atos, pensamentos, palavra, seja oculto, seja revelado. Boa coisa vir debaixo do céu, que o homem desfrute do trabalho das suas mãos com a mulher que Deus lhe deu. Que nós possamos, Senhor, ter sabedoria para entrar e para sair, para viver. Como diz a Tua palavra, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua família. Que você descanse em Deus essa noite. Chega de ansiedade, chega de síndrome do pânico, chega de depressão, né? Chega de sofrimento. Jesus Cristo é vida e vida em abundância. Descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que essa paz reine no teu coração, na tua vida, na tua família, nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Em nome do Senhor Jesus, nós possamos, Senhor, nos regozijar em Ti, nos alegrarmos em Ti, ó Deus. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dos Teus servos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, amados. Deus abençoe vocês, meus irmãos queridos aqui, Aliança de Fé. Vi várias pessoas aí assistindo conosco a live. Meu tio Zezinho, lá de São Paulo, entrou agora há pouco, vi ele agora há pouco aí. Todos que vão ver, estão vendo vão ver, tá bom? Um grande abraço para vocês, tamo junto, né? O Senhor Jesus é o motivo da nossa alegria, da nossa paz. Um desejo para você uma semana de bênção, uma semana de vitória para a glória de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Vamos concluir aqui. Abração para vocês.